Boa tarde, pastor Antônio Mendes. Boa tarde. Gostaria de agradecer o apoio que o irmão tem dado ao site Vigiai, suas colaborações, seus artigos. E o momento, agora é um momento assim, especial de eleições. Queria saber do irmão qual é a visão que o irmão tem desse PNDH3, esse projeto tão falado, estão falando tanto aí na mídia. Olha, a visão que eu tenho é aquela visão de preocupação que todos os evangélicos têm com coisas que nós imaginamos que talvez venham atrapalhar o evangelho aqui no nosso Brasil. Eu acho que eu compartilho das mesmas preocupações que têm os crentes no Senhor Jesus Cristo, preocupações essas que estão sendo colocadas aí na mídia, na internet, e fico preocupado, mas acima de tudo, acima da minha preocupação, a confiança num Deus que pode todas as coisas. Eu gostaria também de saber, pastor, com relação, assim, vamos ser mais específico, com relação a essa situação aí do homossexualismo, da união sexual, dessa coisa, tem candidatos que defendem assim, matrimônio, outros defendem assim, a união civil. Como o irmão vê isso? Jamais votaria em pessoas que defendem, por exemplo, a união entre dois homens, entre duas mulheres. Jamais, porque a palavra de Deus condena. E serei sempre uma voz no púlpito da minha igreja, e em qualquer oportunidade que eu tiver de pronunciamento, eu serei uma voz contra esse tipo de coisa, que para mim denigre a imagem do homem que foi criado à semelhança de Deus. O irmão tem uma experiência muito rica no seu ministério, quando o irmão fala lá daquele tempo todo que o irmão está à frente do ministério lá da primeira igreja batista de Atibaia, e que teve poucos casos de separação. Como o irmão vê essa relação de tantas separações, inclusive no meio evangélico hoje, essa quantidade enorme de divórcios? Como que o irmão vê isso? Conte para nós também aquela experiência lá da PIB de Atibaia, onde o irmão vejo. Em primeiro lugar, eu vejo que, talvez não, o nosso comportamento como pastores, como igreja, tolerando o pecado, tolerando mais especificamente o divórcio, eu creio que faz com que as pessoas percam o temor de Deus. Então é preciso que tomemos posições bíblicas e não tomemos posições baseado em experiências, em situações que nós temos dificuldades de agir de acordo com a palavra de Deus. É preciso coragem. Quando o povo de Deus recebe a disciplina, a repreensão, a exortação para que ande de acordo com a palavra de Deus, quando o povo recebe este impacto da palavra de Deus, o Espírito Santo causa temor nos corações. Então é preciso que as nossas igrejas voltem à palavra de Deus, voltem aos princípios da palavra de Deus e coloquem isso de maneira bem clara ao povo, dizendo que vale a pena, dizendo que a instituição do matrimônio é uma instituição divina, é Deus quem inventou, e levando o nosso povo a crer que o casamento não nos pertence, pertence a Deus. Por exemplo, eu não posso fazer o que eu bem entendo com o meu casamento, porque ele pertence a Deus. Seria uma apropriação indébita se eu fizesse o que eu bem entendesse com aquele casamento que um dia Deus me uniu à minha esposa. A experiência que nós temos na PIBA, nesses 30 anos, é que não temos nenhum divórcio entre aqueles que foram criados ali, orientados e acompanhados. Não temos sequer um divórcio, porque a igreja é sempre incentivada, é sempre ensinada a entender que o casamento é uma união até que a morte nos separe. E é uma união que, se você optar pelo divórcio, Deus vai odiar esta atitude, à luz da palavra de Deus. Antônio Mendes, nós gostaríamos de saber, com relação à expectativa, a perspectiva que o irmão vê desse momento evangélico, desse momento no nosso país, considerando também as eleições, mas no geral, parece que está havendo uma certa
então essa busca assim, nos relacionamentos, houve um entendimento diferente do que o pastor Piragini colocou por alguns deputados, colocaram que não era bem assim. E aí eu gostaria de saber do irmão, como o irmão vê esse cenário, esse momento evangélico? Eu entendo, em primeiro lugar, que nós temos que respeitar muito o pastor Piragini. É um grande servo de Deus. Ele tem uma história bonita na nossa denominação. É um pastor sério, convicto da verdade. É um homem que não abre mão de suas convicções. Eu entendi a palavra do pastor Pascoal como sendo uma posição ideológica, não partidária, porque eu creio que, seja lá qual for o partido, ele falaria. Eu tenho certeza disso, pela idoneidade desse homem de Deus. E se ele se expressou de forma ideológica, eu entendo que ele tem toda a liberdade. Vivemos um país cheio de liberdade. Já tivemos posicionamento, inclusive, de bispos, padres, e não alcançou toda essa repercussão, que também tem posições parecidíssimas com a do pastor Pascoal. Respeito muito a posição do pastor Pascoal e faço coro com ele de suas preocupações. Faço coro. Nós temos que, acima de tudo, atacar o pecado. Mas uma das preocupações que eu tenho, maior ainda, irmão Vidal, é que as pessoas se concentraram naquilo que pastor Pascoal falou, levando para o campo partidário. Eu gostaria que nós levássemos mais para o campo espiritual, de combater o pecado, que foi a essência da mensagem do pastor Pascoal. É combater o pecado. Mas eu fico muito triste que muitos focalizaram, a maioria, somente numa questão partidária. Mas a questão do pecado é muito séria, que nós temos que combater. E não faltou coragem para o pastor Pascoal combater o pecado. E ele tem toda a liberdade de, como cidadão brasileiro, abrir o seu coração, porque nós estamos num Estado de Direito. E entendo que a palavra dele não foi partidária, mas sim ideológica, com fundo espiritual de preocupação com a proliferação do pecado no nosso país. Por favor, ainda com relação às eleições, recentemente o irmão deu uma declaração de apoio ao pastor José Vieira Rocha, pastor Vieira Rocha, candidato aí a deputado estadual aqui em São Paulo. E eu gostaria de saber do irmão se existem outros candidatos e por que o irmão recomendaria, e também enfatizasse do porquê do seu apoio ao pastor Vieira Rocha, candidato a deputado estadual. Olha, eu tenho uma forma de atuar nas eleições, assim, eu particularmente gosto de votar em evangélicos. Agora, não assumo nenhuma posição partidária diante da igreja nem da denominação. Mas quando se trata de um amigo como o pastor José Vieira, que trabalhamos na denominação há mais de 30 anos juntos, é alguém que tem a minha confiança, é alguém que eu amo, tem sido um grande companheiro, e eu particularmente, eu declaro meu voto para o Vieira, sem dúvida nenhuma. Mas não conheço todos os candidatos da denominação, mas aquele que eu conheço, com quem eu convivo e convivi, é o pastor Vieira. E o tenho como um grande amigo de longa data, aquele amigo que realmente estamos sempre juntos na denominação, e gosto muito do Vieira. É um grande amigo e particularmente ele tem meu voto. Isso não tem a menor dúvida. Por ser um grande amigo, porque eu acho interessante você votar em quem você conhece, em quem você entende que vai representá-lo bem lá na Assembleia. Por favor, pastor Antônio Mendes, dê as suas considerações finais, mandando um recado para todo esse Brasil evangélico, dando seu abraço, sua bênção para todo esse nosso povo. Eu acabo de fazer uma entrevista com o Dr. Werner Cacho aqui, no Recanto dos Avós, e gostaria de fazer uso das palavras do Dr. Werner Cacho nesse momento. Ele terminou a nossa entrevista dizendo que Deus abençoe o povo evangélico do Brasil, que o povo evangélico seja fiel, acima de tudo, a Deus e a sua palavra. Se nós formos fiéis a Deus e a sua palavra, Deus haverá de recompensar a cada um de nós. Deus haverá de honrar os piragines, ou seja lá quem for que levantar a voz contra o pecado. Que
Que Deus nos abençoe. Amém.